Fala moçada, tudo bom? Vamos trabalhar agora um pouquinho com frações, a gente começa a trabalhar com frações. Então se você tem dificuldade em frações, comece o seu estudo da matemática por aqui, porque você vai precisar disso em todo o resto dos seus estudos. Então entender como é que funciona soma, subtração, multiplicação e divisão de fração é primordial para dar sequência. E aí o primeiro tópico que a gente vai trabalhar com essas operações fracionárias é a soma de fração. Vamos lembrar como é que é a estrutura de uma fração. Você sabe que uma fração, ela tem numerador e denominador. Você sabe muito bem que o cara de cima é o numerador, o cara de baixo é o denominador. Quando você está somando duas frações, você vai perceber que tanto a soma quanto a subtração, ela trabalha na mesma forma em relação a olhar o denominador. O que você vai fazer tanto na soma quanto na subtração é o mesmo. Primeira coisa que eu observo, essas duas frações, elas precisam ser somadas, é o que ele está pedindo, é o comando. Só que eu preciso observar, os denominadores das duas frações são iguais? Se eu tenho soma ou subtração de frações em que os denominadores, quer dizer, o cara de baixo, eles são iguais, você simplesmente mantém o denominador e efetua a operação desejada, se for soma ou subtração. Porque na multiplicação e na divisão é uma ideia um pouco diferente, a gente vai trabalhar de forma diferente. Na soma e na subtração, você observa denominador. Olhei para os dois denominadores, são iguais. Então o que eu vou fazer nessa operação? Eu vou manter o meu denominador, mantenho o denominador. Qual o denominador? 3. E vou efetuar aqui, ó, a soma. 2 mais 4, 6. Vou somar as frações, sem que eu tenha que fazer nenhuma manipulação. 6 dividido por 3, 2. Vou olhar para a minha outra fração, minha outra operação fracionária, essa outra soma. Olhei, denominadores iguais, mantenho o denominador, que é o 2, e aí vou efetuar a operação, que é de soma. 5 mais 7 vai dar quanto? Isso aí, já sei que vai dar 12. 7 com 3, 10, com 2, 12. 12 dividido por 2, 6. Beleza? Agora vamos trabalhar ali com soma de frações em que os denominadores não são iguais. Percebe que eu tenho três frações, que elas querem ser somadas, nossa intenção é somar essas frações, mas percebe que eu tenho denominador 5, denominador 2 e denominador 6. Três frações em que os denominadores não são iguais. Então eu não posso simplesmente repetir alguma coisa e efetuar a operação. Quando eu fiz isso tanto na A quanto na B, eu fiz porque os denominadores eram iguais. Quando eu tenho denominadores iguais, eu mantenho o denominador, vou repetir o denominador e vou trabalhar agora com os numeradores. Nesse caso eu não faço isso. Até porque eu não posso, porque eles não são iguais. Eu vou ter que acertar. Então eu faço o MMC desses denominadores. Se você não sabe o que é MMC, você tem lá um vídeo no nosso canal de MMC. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Como é que eu faço? Como é que funciona o MMC desses números? MMC de 2, 5 e 6. MMC de 2, 5 e 6. Vou ter que fazer. Lembrando que outro fato importante aí que vale a pena ressaltar é que o 5 é o número primo. O que é o número primo? É o número que possui dois divisores somente, dois divisores distintos. O 1 e ele mesmo. O 2 também é primo, porque o 2 tem dois divisores somente, dois divisores distintos, que é o 1 e ele mesmo, o 2. Vamos fazer o MMC desses dois números. Como é que funciona o MMC tradicionalzão? Sem aquele MMC um pouco mais safo que a gente fez nas questões que você já deve ter visto aí no nosso canal. MMC meio que raiz. A gente vai procurar o menor número primo, que divida pelo menos um dos três números que eu estou efetuando no MMC. O menor número que divide pelo menos um dos três é o 2. Então vai ficar 1, aqui vai ficar 5 e aqui vai ficar 3. Lembra que não precisa dividir os três, é pelo menos um deles, tá? Não é necessário dividir os três, pelo menos um. Vou procurar um outro número que divida pelo menos um dos três. O 3. Então vamos colocar o 3 aqui. 1, 5 e 1. Um outro número que divida pelo menos um dos três, quem vai me aparecer? O 5. Vou colocar o 5, 1 e 1. Multiplico esses elementos. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 5, 30. Então vamos colocar o 30 aqui. E aí eu tenho 30 como denominador dessa fração. Ó. Agora o 30 é o denominador da fração. Como é que vai funcionar o andamento disso com 30? Você vai pegar o 30 e você vai dividir o 30 por 5. Você vai pegar o 30 e vai dividir por 5. 30 sendo dividido por 5, 30 divide 5 vai dar quanto? Você que está me acompanhando, vai dar 6. 30 dividido por 5 é 6. Pega o 6 e multiplica. 6 vezes 2, 12.
Pega o 30, vai lá, pega o 30 e divide por 2, vai dar quanto? 15. O que você tem? 15 vezes 3, 45. Pega o 30 e divide por 6. Isso aqui vai dar 5. Pega o 5 e multiplica por esse cara. Isso aqui vai dar 5. Beleza? Lembrando o que eu fiz? Eu peguei primeiro o MMC, fiz MMC de 5, 2 e 6, que é 30. Já sei que 30 é o MMC, coloquei 30 aqui, agora eu vou trabalhar com esse novo divisor. 30 dividido por 5. Resultado 6, pego o 6 e multiplico pelo de cima. Coloco lá. Peguei o 30 e dividi por 2, 15. Pego o resultado, multiplico pelo de cima, coloco lá. 30 por 2, 15. 15 vezes 3, 45. Pego o 30 e divido por 6, que é 5. 5 vezes 1, 5. Agora eu vou efetuar a soma, mantendo o nosso divisor, nosso novo divisor. Nosso novo divisor é o 30, ó. Tá aqui 30 bonitinho. Efetua a soma. 45 mais 5, 50. 50 mais 12 é 62. Ó, 45, 5, 50. 50 com 10, 60. 60 com 2, 62. Professor, dá para simplificar? Você poderia simplificar por 2. Vou deixar ali, mas você poderia simplificar por 2, achar aí 31 sobre 15. Vamos dar essa melhorada? Vamos colocar aí 31 sobre 15, dividindo ambos por 2. Vou colocar aqui 31 sobre 15, beleza? Vamos trabalhar agora com esse caso. Esse caso aqui é bacana, porque qual é o hábito? O hábito que você tem é colocar umzinho aqui. Você coloca um aqui, coloca um e faz MMC. Só que você não precisa fazer isso quando você tem aí duas fraçõezinhas em que o único denominador presente é o 6, ou o único denominador presente é alguém que tá aqui, né? Não só o 6, qualquer denominador. Tá? Você olhou para a operação, só tem um denominador presente. 2, 4, 6, qualquer número que seja. Aqui não tem nada e você só tem um denominador. Só tem um denominador na conta, só tem esse cara aqui. O que você pode fazer? Ao invés de você colocar o seu habitual umzinho aqui e fazer MMC, o que é bacana você fazer? Você mantém o 6 aqui, porque ele é o único denominador presente. Se fosse qualquer outro número aqui, você manteria ele aqui, porque ele é o único denominador. E o que você pode fazer que seria interessante? Multiplica esse cara, multiplica esse cara e efetua a operação, que nesse caso é uma operação de soma. Então multiplica. 6 vezes 2, 12. 12 mais 5 vai dar quanto? 17. De novo, qual é o único denominador presente é o 6. Professor, mas o único denominador presente, o único cara que tem que embaixo é o 15. Coloca o 15 aqui. O número que estiver aqui. Porque aqui embaixo não tem nenhum denominador, então você acaba colocando 1. Então para de fazer isso. Pegou uma soma em que só uma fração está completa. Tem denominador e numerador. Bonitinho. Repete o denominador que está e faz um esqueminha diferente, multiplica esse cara aqui, multiplica e efetua a operação. 2 vezes 6 é 12, com a operação de soma. 12 mais 5, 17, beleza? Vou colocar mais um exemplo aqui, que eu também gosto muito de mostrar, porque às vezes você tem esse tipo de coisa, ele tem esse tipo de expressão, e fica fácil de você fazer. Continuando na soma, 2 terços mais 4 quintos. Você tem isso aqui. Você sabe que isso é uma soma em que os denominadores são diferentes. 2 terços mais 4 quintos. Soma em que os denominadores são diferentes. E quando você tem soma em que os denominadores são diferentes, soma ou subtração, você já sabe que você tem que fazer o MMC. E aí tem outro esquema que a gente vai mostrar para você, porque no futuro você pode utilizar isso para trabalhar com algumas frações mais complicadas. Qual é o esquema? Você vai multiplicar os de baixo. Você vai fazer isso aqui. Multiplica os de baixo. Multiplicou os de baixo, 3 vezes 5, 15. Multiplica os de baixo. 3 vezes 5, 15. Multiplicou. Agora você vai cruzar. Você vai fazer 5 vezes 2. 5 vezes 2, 10. Agora você vai vir pelo outro caminho, 3 vezes 4, 3 vezes 4, 12. Como é que eu fiz, professor? Como é que você fez? Isso aqui é como se fosse o MMC, tá? Só é um adianta-lado. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4,
12. Eu gosto de usar esse métodozinho quando eu tenho duas frações, porque quando eu tenho 3, eu tenho que fazer MMC. Agora, quando eu tenho duas frações em que os denominadores são pequititinhos, igual esse caso, aí eu faço esse jump the cat, pulo do gato. Ó. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 2, 10. 3 vezes 4, 12. E efetuo a operação. 10 mais 12 vai dar 22 sobre 15. Beleza? Então tá aí todos os casos de soma de fração com denominador igual, denominador diferente, quando só tem um denominador presente, para que você entenda todo o processo. Beleza? Forte abraço e até a próxima.